Uma história misteriosa espera por você. Vem descobrir o que se esconde nas sombras. Nem todas as noites são iguais. Algumas passam despercebidas, enquanto outras se tornam impossíveis de esquecer. Naquela noite, a lua não estava apenas no céu. Parecia viva, clara, imensa, quase opressiva. Alice, com os olhos inchados de tanto chorar, mal conseguia sentir o peso do momento. Seu filho, Lucas, de apenas 5 anos, estava entre a vida e a morte. O som irregular de sua respiração frágil preenchia a casa. Cada suspiro como um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. Alice já havia feito tudo o que podia. Médicos, orações, até promessas desesperadas para santos e entidades que nem sabia se acreditava. Nada funcionou. E então, com o coração esmagado pelo desespero, ela olhou para a janela e viu a lua. Havia algo diferente naquela luz. Algo que parecia chamá-la, como se fosse a única coisa no mundo que poderia ouvir sua dor. Sem pensar, Alice abriu a janela. O vento frio invadiu o quarto e ela ergueu os olhos, as mãos trêmulas segurando o parapeito. "Por favor." Sua voz saiu como um sussurro rouco, quase sem forças. "Me ajude. Salve meu filho." Era absurdo, ela sabia disso. Pedir à lua? Quem faria algo tão insano? Mas quando alguém está no limite, até o impossível parece uma solução. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Até o som das folhas lá fora pareceu cessar. Alice pensou que sua súplica havia sido em vão. Mas então, aconteceu. Um frio intenso atravessou seu corpo, como se sua alma fosse tocada por algo que não deveria estar ali. A luz da lua, antes suave, tornou-se cortante, quase afiada. No quarto, sombras começaram a se mover de forma antinatural, dançando pelas paredes como se tivessem vida própria. Alice mal conseguiu reagir quando ouviu o som mais precioso do mundo. Lucas respirando fundo. Ela correu até a cama do filho, caindo de joelhos ao lado dele. Ele estava lá, os olhos entreabertos, a pele com um brilho saudável que ela não via há semanas. "Mamãe," ele sussurrou, um sorriso fraco mas genuíno se formando em seus lábios. Alice o abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava salvo. Era um milagre. Mas milagres têm um preço. Nos dias que se seguiram, tudo parecia um sonho. Lucas recuperou sua energia como se nunca tivesse estado doente. Ele corria pela casa, brincava com seus carrinhos e gargalhava, enchendo o ambiente de uma alegria que Alice temia nunca mais ouvir. Mas à noite, a sensação de que algo estava errado não a deixava. A lua. Mesmo durante o dia, ela parecia estar lá, fraca, pálida, como uma presença que nunca a deixava em paz. E à noite, a luz da lua entrava pelas janelas da casa, independentemente das cortinas fechadas, espalhando-se como dedos de luz que sempre pareciam apontar na direção de Lucas. Certa manhã, Alice decidiu ignorar essa sensação. Talvez fosse apenas paranoia. Afinal, tudo estava bem agora, certo? Porém, a cada noite, a luz ficava mais forte. E as sombras nas paredes não pareciam normais. Era quase como se observassem. No quinto dia, Alice não conseguiu mais ignorar. Sentia que a presença da lua estava ficando mais próxima. E foi quando, no silêncio da madrugada, ela acordou de um sono agitado com uma voz. Não humana, não viva. "Agora é minha vez." Alice sentiu o coração parar. Ela correu até o quarto de Lucas, o instinto de mãe gritando mais alto que qualquer pensamento lógico. Mas quando chegou lá, encontrou a cama vazia. O quarto estava banhado pela luz da lua, e a única coisa que restava era o eco de uma risada distante. "Lucas!" ela gritou, a voz rouca e desesperada, enquanto corria pela casa. Ela procurou em todos os lugares, embaixo da cama, nos armários, até dentro do banheiro. Nada. Nenhum sinal dele, como se o menino tivesse se desfeito no ar. Alice tropeçou no corredor, agarrando-se à parede para não cair. O peso do vazio começou a apertar seu peito. Então, a voz retornou, como um sussurro dentro de sua mente. "Ele é meu." Ela gritou de novo, agora com raiva, a dor se transformando em fúria. "Não! Devolva meu filho!" Mas a resposta veio apenas em silêncio. Lá fora,
A luz da lua parecia mais intensa, iluminando o mundo com uma claridade antinatural. A cada passo que Alice dava pela casa, sombras surgiam nas paredes e no chão, se contorcendo de maneira errática, como se rissem dela. Alice saiu para o jardim, o coração batendo descontroladamente. A noite estava anormalmente clara, cada detalhe das árvores e do gramado revelado sob a luz prateada. Foi então que ela ouviu, na colina ao longe, contra o brilho da lua, a figura de uma criança pequena, imóvel, olhando para ela. Lucas, ela sussurrou e, sem pensar, começou a correr. Mas à medida que se aproximava, percebeu que algo estava errado. A silhueta era familiar, mas não o comportamento. O menino não se movia, e quando ela finalmente chegou perto, percebeu que não era seu filho. Era apenas uma sombra, moldada pela luz, uma réplica perfeita, mas sem vida. Alice caiu de joelhos, soluçando. "Por favor, me diga o que você quer." A resposta foi tão fria quanto o vento que começou a soprar ao seu redor. "Ele foi salvo, e agora pertence a mim." Alice voltou para casa como um fantasma, o corpo pesado de exaustão e medo. O que mais podia fazer? Contar a alguém? Quem acreditaria? Durante os dias seguintes, tentou buscar ajuda, mas cada tentativa a levava a mais perguntas e olhares desconfiados. Algumas pessoas, incluindo vizinhos e amigos próximos, diziam que Lucas nunca havia existido. No início, Alice achou que estavam tentando ser cruéis, mas à medida que tentava provar sua existência, percebeu algo ainda mais assustador. Fotos de Lucas haviam desaparecido. O quarto dele parecia mais vazio a cada dia. Seus brinquedos sumiam inexplicavelmente, como se o mundo estivesse se desfazendo de qualquer evidência de que ele um dia estivera ali. Alice tentou resistir, guardando as memórias o máximo que podia. Um carrinho de brinquedo foi escondido em uma gaveta, mas na manhã seguinte, ele também havia desaparecido. A única prova que restava era a dor em seu coração. As noites se tornaram insuportáveis. A luz da lua parecia encontrar Alice em qualquer lugar da casa. Mesmo quando tentava dormir, sentia o brilho atravessar as cortinas, os lençóis, sua pele. Então, em uma dessas noites, Alice viu. Na janela do quarto, contra o fundo prateado, uma figura apareceu. Pequena, frágil, com os contornos de uma criança. Lucas. Ela correu para a janela, a esperança se acendendo como uma chama. "Lucas!" Mas quando olhou mais de perto, percebeu que os olhos do menino não eram os mesmos. Eles estavam vazios, como os de uma pintura inacabada. Ele sorriu, um sorriso que não era dele, e atrás dele a lua parecia pulsar, viva, como um coração sombrio. Alice caiu para trás, tremendo. O menino desapareceu na luz e ela ficou sozinha novamente. As noites seguintes trouxeram o mesmo terror. A figura de Lucas surgia na janela, às vezes no jardim, às vezes na sombra de um corredor. Cada aparição era um lembrete cruel de que ele não era mais seu. Alice começou a perder a noção do tempo. Os dias se tornaram apagados, enquanto as noites eram preenchidas pela vigilância incessante da lua. Então, uma última visita aconteceu. Na madrugada de um dia particularmente frio, Alice ouviu uma batida na porta. Hesitante, ela abriu e lá estava ele, Lucas, segurando algo em suas pequenas mãos. "Mamãe!" ele disse, e por um momento, Alice acreditou que tudo estava bem. Mas então ele levantou o objeto. Era um espelho. Quando Alice olhou para ele, não viu o reflexo de uma mãe desesperada. Em vez disso, viu a lua, brilhante, com uma sombra escura ao seu lado. A risada ecoou novamente, e Lucas desapareceu pela última vez. Desde então, Alice viveu com uma única companhia. Todas as noites a lua aparece em sua janela, cheia, brilhante e com a sombra de uma criança ao seu lado, sorrindo. Você faria um pedido à lua? Cuidado com o que deseja. A lua sempre cobra o que é seu.